Oi, pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Valéria Fazan e hoje nós vamos fazer uma conversa de 5 minutinhos a respeito de uma estrutura bastante importante anatomicamente falando, que é o plexo braquial. Turma, para quem não sabe ainda, né, o plexo braquial é uma estrutura que faz parte do sistema nervoso periférico e essa estrutura vai ser responsável por toda a inervação, tanto sensitiva quanto motora, do nosso membro superior. O plexo braquial, embora tenha o nome de braquial, ele tem a sua origem parcialmente no pescoço e parcialmente na axila, sendo formado então pelas estruturas que nós vamos chamar de raízes do plexo braquial, que são os ramos anteriores dos nervos espinais C5, quinto cervical, C6, C7, C8 e T1, o primeiro torácico. Turma, aqui um conceito importante para vocês é a diferenciação entre raiz de plexo e raiz de nervo espinal. Eu acabei de falar para vocês que as raízes do plexo braquial, elas têm o seu início nos ramos dos nervos espinais, C5, C6, C7, C8 e T1. Nós temos que lembrar que cada um dos nossos nervos espinais, que são 31 pares ao todo, eles têm a sua origem a partir da medula espinal, sendo formados inicialmente por duas raízes. Essas raízes de cada um dos nossos nervos espinais, elas são a raiz anterior e a raiz posterior, sendo que em termos funcionais, a raiz anterior é exclusivamente motora, enquanto que a raiz posterior é exclusivamente sensitiva. Essas duas raízes dos nervos espinais se unem, formando então um tronco de um nervo espinal, que depois inicialmente se bifurca, dando origem aos ramos anterior e posterior do nervo espinal. A partir do momento que as duas raízes se unem, existe a mistura das fibras motoras e sensitivas, e daí os ramos de cada um desses nervos espinais passarão a ser mistos, ou seja, carregando informação tanto sensitiva quanto motora. Então, para a formação do plexo braquial, nós teremos a raiz do plexo, ou cada uma das raízes do plexo serão formadas pelos ramos anteriores ou ventrais dos nervos espinais C5, C6, C7, C8 e T1. Turma, feito essa informação, a formação de um plexo, ela se dá a partir do momento em que existe a união, a divisão, a reunião e a redivisão dessas raízes do plexo. Isso vai acontecer de forma muito bonita e muito bem organizada no plexo braquial. A gente tem que lembrar que quando nós chegarmos para as extremidades dos membros, os nervos que têm função mista vão deixando a sua informação motora nos músculos correspondentes e depois vai ficando para o final os nervos sensitivos, que são aqueles que vão se distribuir para a sensibilidade da pele. O mapa de nervos sensitivos, turma, não é correspondente ao mapa dos dermátomos. Um dermátomo é um território de pele que vai ser inervado por uma raiz sensitiva, uma raiz posterior de um nervo espinal. Já um nervo sensitivo, ele poderá conter fibras de várias raízes dos nervos espinais, porque há justamente essa mistura de fibras durante a formação do plexo. Para a gente se lembrar dos dermátomos do membro superior, turma, eu vou passar uma dica para vocês, tá? Então, pensando
nessa nossa posição, vocês vão lembrar assim, olha, C5, C6, C7, C8 e T1, tá? De novo, C5, C6, C7, C8 e T1. Turma, a gente volta a falar de plexo braquial num próximo encontro. Um abraço para vocês, fiquem bem, fiquem seguros.